Essa música eu tocava com meu pai, rapaz. Primeira música que eu toquei. Chama Milongueiro de Ayer. Milongueiro de ontem. Muito antigo, muito velho. Abel Fleury, um compositor uruguaio, se eu não me engano. Tu imagina, eu comecei tocando essas coisas, né? Meu pai inventou uma fantasia de morcego para puxar os cordões, que vinha a ser hoje, que cresceu a comissão de frente. Só que naquele tempo não tinha um determinado bloco, ele fazia aquela fantasia e saía na frente de qualquer bloco, né? Então era uma fantasia preta, como se fosse uma saia godê, grande, assim, tapava tudo, os braços assim, abria, botava uma touca e ele pedia para minha mãe uns retalhinhos vermelhos, botava na boca assim, uns pingos, fazia que era morcego. E eu tinha medo daquela fantasia, mas depois quando eu ia para a rua e via ele pulando assim na frente dos blocos, eu gostava, né? Ela, quando veio de fora para trabalhar na cidade, teve essa filha do primeiro casamento, né? E essa foto foi tirada já aqui em Pelo... Foi minha irmã que eu não conheci. Quando a minha mãe veio para a cidade, ela já veio viúva. E aí essa minha... Aqui eu acho que não tem data. Não tem, eu acho, né? A boa madrinha oferece com muita ambrosina e celina. Assim, ela casou lá fora, teve essa filha. Aí ela ficou viúva. Aí ela veio para a cidade para trabalhar e a filha ficou lá fora. Aí trouxeram ela para trabalhar também, ela faleceu aqui na cidade. Para fora, porque eu sei que vocês fora lá é fora do país, né? Lá para cima. Não, fora aqui é na colônia. Lá é o que vocês dizem interior lá. Né? É Canguçu, é um lugar muito negro, assim, não sei se está no roteiro de vocês, os quilombos. Hoje, lidando com essa história toda, eu cheguei à conclusão que a minha mãe veio de um quilombo, que ainda tem, que hoje estão descobrindo os quilombos. Logo, meu avô, por parte de pai, já é português. E daí para trás, nem ele. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 50 anos, ou seja, meu pai, quando pergunto a idade do meu pai, eu digo que ele nasceu em 1896. Ele não nasceu no século passado, ele nasceu no século retrasado. Portanto, você vê que essa raiz genealógica, se ela existe, ela é de uma abstração, assim, absurda. E por parte de mãe? Por parte de mãe é o de sempre, né? Tem todos os brasileiros, os índios, os mulatos, os crioulos, e, enfim, é uma mistura geral. O país que goza de maior simpatia, é querido por todos os outros países do mundo, é o Brasil. E por causa que ele é essa amálgama de projeção possível de tudo. Então o resto do mundo é tudo diversificado e apartheidizado. Você tem aqui uma vivacidade de interpretação da vida e de resoluções inéditas, inacreditáveis. Os nomes dos clubes aqui em Pelotas são muito interessantes. Depois da chuva, aquele lá, isso aqui é chove não molha. Tem o Fica Aí para ir dizendo também. E antes que eu era pequena, que esses depois acabaram, antes da minha juventude, era Está Tudo Certo e Quem Ri de Mim Tem Paixão. Esses eram os mais antigos. A história do início deles vem das domésticas copiarem o que as suas patroas brancas faziam. Se reunir para jogar xadrez, tomar chá, aquela coisa toda. O griot, eu quando fui convidada, eu conhecia a palavra, mas não sabia. Ela é de origem, dizem que ela é de origem francesa, mas os africanos dizem que ela é de origem africana. Ele quer dizer um contador, é o que eu sou, tradutor oral da história dos seus antecedentes, né, daquilo que ele tem mais de memória. O meu avô antigo, eu não sei de onde, porque consta que a maioria dos negros
que se cresceram assim nessa região, que eu não sei como que aconteceu com a escravatura, talvez por esconderijos, que hoje são quilombos, estão lutando pelo direito, se concentraram em Canguçu, Iguatemi, aquela região ali, né? Então, a gente acha assim que a maioria dos negros de Pelotas vieram dessa região. Eu acho que essas coisas, e quando o Cotô se colocou, e que, de certa forma, me desperta a curiosidade de discutir e participar, porque eu acho que e nas artes plásticas isso é muito vigente, um espaço de reação a isso, mas exatamente pela falta de concretude, concretude eu digo com pertinência cultural, com arraigamento, uma tradição que não se constituiu, uma história que não se fez. Enfim, há uma série de condições que são desfavoráveis por um lado, mas favoráveis no sentido de que a atenção, ou seja, os processos de expressão, ganhem pujança de transformação e de pertinência com maior liberdade do que hoje se permite em outros centros mais desenvolvidos. Eu acho que essa é a grande diferença, que aqui ameaça a nossa condição, mas ainda não é plena. Em outros centros, eu acho que o sistema é muito mais abafador, é muito mais limitador e impõe regras que são de cerceamento, né? E eu acho que aqui há chance da gente achar brechas ou achar, enfim, espaços para uma sonoridade mais aguda no sentido da expressão. Nós fomos colocados para fazer uma coisa que fosse de uso da cidade, não simplesmente uma coisa que fosse colocada ali. E aí eu peguei esse lugar na frente do Guaíba, o que foi uma covardia, porque ela tem uma relação muito... Isso é daqui. Então, já é uma área que o pessoal vai ver Porto Sol. Eu acho que o trabalho sempre junta coisas e constrói, deslocando elas de onde elas são habitualmente vistas, que sempre essas ameaças estão colocadas, ou seja, é meio limite a situação para que ela chame a sua emoção, para que você repense aquilo que é habitual para você em outro contexto. Mesmo até quando o auxílio de uma relação mais abstrata de cálculo, por exemplo, aquilo é uma viga que foi o engenheiro que me disse que ela apoiada em 3 metros, 27 podiam ficar em balanço, ou seja, você tem 30 metros apoiado só em 3 metros. E tudo isso é um dado que traz para aquela viga que você vê sendo transportado na rua, até às vezes por caminhão, que já é um fenômeno escultórico maravilhoso, que cinematograficamente pode ser, por exemplo, destacado. No caso de um trabalho, seria dar isso a entender no momento em que você começa a subir ali e sentir que há uma certa desproporção no vazio que você está e repensar essa relação que move, né, vamos dizer assim, relações que têm a ver com a gravidade, relações que são fundamentais para você se reconhecer como você mesmo, como corpo, como movimento, enfim, e que trazem, de certa maneira, o sentido, vamos dizer, a poética desse trabalho, né? Eu sou de Passo Fundo. A família do meu pai tinha uma parte uruguaia. A minha mãe é de imigração italiana, a família toda italiana. Então eu sou a mistura comum do Rio Grande do Sul, que é pelo duro, que são os mais brasileiros, né, os mais morenos, o pelo duro, com gringo, que o gringo a gente chama o italiano da região, né? Então eu sou essa mistura típica gaúcha, assim, que é muito característica dali, né? Meu pai tinha um grupo de música regionalista, gaúcha, né, nativista,
que a gente animava bailes gaúchos. Então, imagina, eu me criei no meio da fogueira mesmo, da coisa regionalista, né? Benício, vem aqui. O que tá fazendo aí? Hein, rapaz? Sem vergonha. E esse aí é o mais misturado, filho de brasileiro com francês, gaúcho, com confusão desgraçada. Esse aí. As histórias mais antigas da minha família, eu me lembro do meu avô chegar lá em casa, que a minha mãe tinha a mania de... A minha mãe tinha a mania de rasgar fotos. As pessoas antigas tinham mania de rasgar fotos dos que faleciam e se estavam juntos, cortavam. Né? Olha, falecido... Tá, eu tive muitas fotos preto e branco, assim, não muito da minha família, porque eles não tinham hábito. Então, a história mais antiga, eu me lembro do meu avô chegando lá em casa, eu me lembro bem da fisionomia dele. Ele era um negro preto, lustroso, sabe? E ele era o que trabalhava nas carruagens da Santa Casa. Por exemplo, a pessoa mais velha da minha família, de sangue, que eu me lembro, é o meu avô, parte do meu pai. Aí consta que como é que o meu avô, que tem uma descendência portuguesa no meio, que eu não lembro como é que é. Benício! Não existe a realidade plena, né? Plana. Não, é uma recriação que passa pelas emoções, passa pela magia, passa por tanta coisa mesmo, né? É emoção, é toda memória emocional mesmo. Eu acredito. E agora o Brasil, nesse século XXI, se torna um Brasil universal. O futuro da espécie humana depende da paz mundial e da compreensão de todas as etnias entre si, religiões, a tolerância. E essa tolerância é a amálgama. É por isto que eu fico tão impressionado. Porque desde que eu nasci até hoje, é a mesma estranha pulsação de entusiasmos, vertigens, alegrias e felicidades tão felizes que a gente diria, isso é impossível. Mas não, nada é impossível, porque tudo é banhado pelo amor. E o segredo da amálgama é o amor. Assim, de quem você descende artisticamente? Artisticamente, olha, é super difícil falar, né? Eu vim mais ou menos de um... não sei. Será que precisa pensar nisso? Poxa, tem nego que pensa. Eu vim, talvez, mais de uma raiz literária, talvez, que se imiscuiu na pintura, né? A mulher que o meu avô casou, por isso nós já fomos sair um pouquinho mais claro, ela era filha de uma negra que tinha
tido contato com o português por causa dos hotéis. Nós temos em Pelotas uma grande descendência de etnias diferentes que vinha dos hotéis, porque Rio Grande era muito forte, o Porto, e tinha um hotel dos estrangeiros, onde as mulheres cozinheiras, faxineiras de hotel, que a maioria eram negros, se envolviam com os hóspedes. E depois conta assim que eram umas negras muito bonitas, aquela coisa toda. Então conta que o meu bisavô era português, assim contava o meu pai, né? E que foi a mulher que casou com o meu avô, no caso a minha avó. Por que você faz o que você faz? Porque não dá para não fazer. Eu acho que isso é uma lição que se aprende logo que se começa a mexer com a expressão, porque você fica meio condenado a ela. Ou seja, se pudesse escolher outra coisa para fazer, talvez a escolha fosse diferente. Mas quando você está ligado à expressão, um pouco quando você inicia, você se vê amarrado nela e dificilmente consegue se liberar dela. Fazer já é outra etapa, outro capítulo, e conseguir fazer, então, um terceiro e último capítulo. Mas a determinação acaba sendo lhe dada, acho que mais do que escolhida. Se teve uma intenção, eu acho que com a coisa da globalização, do grande poder capitalista, da grana mesmo do mundo, de fazer uma coisa só no mundo, né? Eles não imaginavam que fazendo isso provocaria uma outra reação. Que as coisas de raiz nunca tiveram tão fortes como agora. Porque essa diferença está impressionando. Isso é uma coisa que eu vejo no mundo mesmo. A música tradicional chinesa, a música tradicional americana, tanta gente boa começando olhando para trás, para conseguir olhar para frente. Isso é natural o que está acontecendo. Eu não sou um velho falando. É uma coisa que você nota isso com o choro, com o jazz, com a música da Argentina, enfim, com a música do mundo todo. Você vê jovens tocando bem a música tradicional e olhando para frente, e caminhando para frente já, fazendo a sua maneira. Isso influencia, isso começa a tornar um movimento não careta, né? Mas completamente ligado às tradições. Eu acho muito legal isso. Eu faço parte desse pensamento. A minha geração, os músicos que têm a intenção de fazer uma coisa séria pela nossa cultura também pensam assim, de não ter vergonha do que a gente muito pelo contrário. A gente já é uma mistura, né? Quer dizer, não. Às vezes você tem a pretensão de fazer uma coisa moderna, né? O que é uma coisa moderna de vanguarda? Não, agora vamos fazer um negócio revolucionário, mas isso já existe no nosso começo. Isso já é uma coisa natural, né? Você fazer bem uma coisa já é muito difícil. Então, devagar nas pedras, como diria meu pai. Devagar nas pedras e faça uma coisa bem feita de cada vez. E isso significa a música de raiz, né? É muito difícil de fazer bem feito, né? É muito difícil lidar com esse sabor, né? Então, eu acho que a gente passa por um momento muito positivo nesse aspecto. Isso é uma coisa que reverbera no mundo aí. Não preciso estar falando isso está acontecendo por aí. Agora, o que eu acho que é importante e que se tenha o poder de fazer é que a gente seja emissor de relações com essa história, né? E que não seja apenas receptor dessas ações que são da ordem econômica, que são da ordem, enfim, vamos dizer, da presença e do domínio, vamos dizer,
que as relações econômicas geram nas relações sociais e culturais. Eu acho que só se pode ser otimista em relação a isso, eu acho uma vantagem nossa. Agora, que isso está feito, que isso é de um patamar da onde partimos, não, eu acho que é de uma desagregação que nos favorece. Agora, como que ela vai se superar, não sei. Essa foto aqui eu tinha 8 anos. A história dela é muito interessante. Teve uma artista muito famosa, que é a Shirley Temple, eu acho que vocês ouviram falar. Esse vestido é cópia do vestido da Shirley Temple. E ele é um vestido muito interessante. Não sei se aqui tem mãe costureira, não? Não. Ele é feito num babado inteiro. Ele começa daqui, ó. Era o da Shirley, foi copiado. Ele começa daqui e esse babado vem vindo. E eu era muito levada. Minha mãe conta que um dia eu me emburrei na rua, que eu puxei um pouco o babado. E aí eu vinha na frente emburrada, eu fui puxando e aquele babado foi ficando comprido. E aí ela teve que mandar arrumar de novo. A minha mãe, eu estou sempre contando assim, naquela época ela já era uma... Quando a pessoa está à frente dos acontecimentos, como é que a gente chama? Uma pessoa à frente, naquela época, da linhaça... Como é? Vanguarda? Por exemplo, ela tinha um negócio da linhaça, que ela tomava linhaça para movimentar o intestino, lavava o rosto com água de arroz. O que é uma coisa que hoje... Ela fazia pomadas da graxa da ovelha, mas tinha que saber o lugar que tirava a graxa da ovelha e botar enxofre, que era boa para não sei para quê. Então, assim, ela tirava o óleo do mocotó, do osso do boi, e fervia. Depois deixava esfriar. Depois ela pegava um pauzinho, então aquele era para purificar. Aí comprava uma aguinha de colônia na farmácia Calça, que ainda existe, e botava. Mas aquilo ficava um cheiro, cabelos, que era bom para maciar, não sei o quê. Eu me criei botando óleo de mocotó. Agora, da onde que ela aprendeu tudo isso? Ela não sabia ler nem escrever, ela veio de Canguçu. Quando você se expressa, o que mais te move é a superação disso, ou seja, você conseguir fazer isso de novo e não se repetir para não ficar chato. Ou seja, chato no sentido de não ter interesse. É você, de alguma forma, continuar falando, continuar se expressando. Eu acho que é isso que é o que mais move. Por isso que quando lá no início você perguntou o que me levou, eu acho que é uma determinação que vem de fora e que você está sujeito a ela, que quando você entrou não tem saída, é um pouco isso. Você não tem outra chance. Não tem volta. O que você acha que é ser brasileiro? Já logo me perguntei, o que seria não ser brasileiro, né? Não sei. Eu acho que essa constatação nos vai ser reconhecida. Eu não sei se ela já é. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que eu não arriscaria dar essa forma. Eu acho que ela está sendo cada vez com mais evidência constituída, mas eu não daria esse desenho para você porque eu não sei qual é. Procuro predileto, bem do bem querer, no obscuro objeto pra ser do prazer. Procuro predileto, bem do bem querer, no obscuro objeto pra ser do prazer. Na floresta de som e de zum zum, nessa festa de bombom e de bumbum. Na floresta de som e de zum zum, nessa festa de bombom e de bumbum. Se aqui se nasce, se aqui se morre, então me abrace, mesmo no porre e no passe, do impasse, não sabe nada passe, nem se acabe, mas renasce, como se a vida gritasse. Ao desejo sempre se sucede um outro desejo, assim como um beijo sempre pede um outro beijo. Ao desejo sempre se sucede um outro desejo.